Aqui eu já estou com o InDesign aberto, ainda não abri nenhum documento, mas você já pode abrir o seu aí para acompanhar, tá? Antes da gente começar, a gente precisa fazer algumas alterações aqui na tela de Start. Por quê? Se a gente abrir o documento e fazer essas alterações depois do documento aberto, tudo que a gente fizer vai ficar salvo apenas para o documento que estiver aberto. Então, a gente fazendo a alteração aqui na tela de Start, sempre que a gente abrir um novo documento, ele vai preservar essas alterações, tá? Se vocês já fizeram outros cursos comigo, vocês sabem que eu uso todos os softwares da Adobe em inglês. Eu já expliquei o motivo diversas vezes, mas não é importante agora, tá? O que interessa é, nós trabalhamos com um programa, nós vamos trabalhar aqui com um programa de edição de texto. Então, o texto que a gente vai usar dentro do nosso documento é em português. Se o seu InDesign é em inglês, você vai precisar alterar o idioma padrão da correção desses textos. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Antes de abrir, então, você vai vir aqui em Window, tá? Antes de abrir um documento, vai vir aqui em Type e Tables e vai abrir o painelzinho de caractere, ó, ou Ctrl T, tá? Então, você clica nele e aqui embaixo, onde está escrito Language, você vai verificar se está em português brasileiro. Pode fechar o painel. Agora, nós vamos dar Ctrl K. O Ctrl K abre a janelinha de preferências do InDesign, tá? Depois que você tiver com o documento aberto, você pode alterar essas preferências para cada documento que você quiser. Mas agora a gente vai fazer aquela alteração do idioma aqui também, tá? Então, você vai vir aqui em Dictionary e vai verificar se aqui em Language também está em português brasileiro, tá? Feito isso, você pode dar OK e pode criar o seu documento. Então, a gente vai clicar aqui em Create New e vai aparecer a janelinha para a gente definir as dimensões, medida e o nome do nosso documento. Eu vou nomear como Planner Curso D, aí você nomeia como você quiser. A princípio, a gente vai estar fazendo um planner no tamanho assim. Se você tiver um tamanho personalizado, você já pode mudar aqui. Então, nós vamos colocar 148 milímetros. Olha, eu até já tenho aqui salvo o preset. Aqui a gente tem, eu coloquei já 148 milímetros por 210 milímetros, que é o tamanho do A5. Aí aqui você escolhe a orientação, se você quer em retrato ou paisagem. Olha, se você clicar paisagem, ele vai trocar as medidas de lugar. E aí aqui, eu acredito que seja a grande vantagem do InDesign, que é trabalhar com páginas opostas, tá? Então, é assim, quando você digita aqui o número de páginas, o InDesign vai criar um documento. Já, por exemplo, se você souber que o teu documento precisa ter 15 páginas, você já pode deixar aqui 15 páginas e você vai adequar o conteúdo dessas 15 páginas. No nosso caso, a gente não tem um limite de páginas ainda, porque a gente não criou e a gente vai adicionando conforme a gente for desenvolvendo o planner. E aí, quando a gente marca aqui Facing Pages, ele vai aparecer as páginas opostas, ou seja, ele vai começar com uma página, que é quando você abre o planner, é a primeira página. Então, ele vai começar com a página ímpar, que é a primeira página, e depois ele vai vir a 2 e a 3. A 2 sendo o verso da 1 e a 3 a próxima página, tá? Se você não marcar isso aqui, ele vai fazer uma página embaixo do outro, igualzinho a gente trabalha no Word, enfim, naqueles documentos naqueles softwares mais básicos. Esse Columns e Columns Gutter nada mais é do que linhas guias que você vai ter lá dentro. Então, por exemplo, eu gosto de trabalhar com 4 colunas. Se você quiser um espaço entre essas colunas, você muda aqui o Gutter. Então, vamos colocar um espaço de 5 milímetros. Então, eu vou ter 4 colunas com espaço de 5 milímetros apenas para mim me guiar, tá? Isso aqui vão ser linhas guias e não vai aparecer na impressão. E as margens, que aqui é onde a gente vai definir a nossa margem interna e as nossas margens superior, inferior e aquela margenzinha que fica antes de acabar a folha, tá? Então, por exemplo, ó, no topo da página eu quero 4 milímetros, embaixo da página eu quero 4 milímetros e essa margem inside é a margem de dentro, é a margem que a gente vai usar para fazer a encadernação. Então, nas páginas ímpares, ela vai ficar do lado esquerdo. E nas páginas pares, essa margem vai ficar do lado direito, sempre do lado interno, tá? Da folha. E aqui a margem de fora.
Para a encadernação, o airô, 15 milímetros é o suficiente. Eu medi aqui e é aproximadamente, o furo acaba em aproximadamente 8 milímetros da página, então acaba sobrando um pouquinho antes da gente começar nosso layout. Então, feito isso, a gente vai dar ok. Esse bleed and slug a gente não precisa mexer, tá? Porque isso aqui é sangria, quando a gente vai mandar pra gráfica, pra fazer miolo a gente não vai utilizar. Então, eu vou fechar. E feito isso, a gente vai clicar em Create. E aí, aqui, a gente vai ter esse documento, a nossa margem de 1,5 na esquerda, porque é a primeira página. Então, a gente vai ter a capa, quando a gente abrir a capa, a gente vai ver essa página, tá? Nossas margens de 4 milímetros dos lados, e aqui as colunas, vocês estão vendo? 1, 2, 3, 4, com 5 milímetros de distância entre elas.